Olá, muito bom dia, que a paz de Cristo esteja reinando em cada coração. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 9, versículo 23 em diante, diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Jesus é quem disse essas palavras. Porque no reino de Deus, o que é mais importante para Deus não é aquilo que nós conquistamos, mas é aquilo que nós renunciamos. Quando nós entendemos esse princípio, meu irmão, onde tem centenas de passagens falando sobre isso, nós nos tornamos uma pessoa mais semelhante a Cristo. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava num lugar chamado Genezaré, pregando numa praia, diz que a multidão era tão grande que ele entrou no barco de Simão Pedro e ele começou a pregar do barco, e de repente, quando ele terminou a pregação, ele falou para Simão: Simão, faze-te ao mar alto, nós vamos pescar. E Simão falou: Senhor, eu havendo pescado a noite toda, eu nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E no momento que ele lançou, a Bíblia fala que aconteceu uma pesca maravilhosa, de tal maneira que quase o barco dele afundou. E no momento que ele teve aquela pesca que ele nunca teve na vida dele, Jesus olhou para ele e falou: agora é o momento de renunciar, Pedro. Larga tudo e siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. E a palavra fala que ele deixou tudo e começou a seguir Jesus. Porque deixar um barco vazio e uma rede vazia é muito fácil, mas quando existe peixes e abundância e prosperidade, e Deus fala assim para você: renuncie, é muito difícil. Quando Deus fez uma promessa para Abraão que ele teria filho e que seria pai de grandes multidões de nações, de reis, ele esperou 25 anos. E depois de 25 anos, Deus cumpriu a promessa. E no momento que Deus deu para ele um filho, Deus falou: agora é o momento de você renunciar o seu filho. Entrega-me o seu filho. E no momento que ele foi oferecer o filho dele em sacrifícios para Deus, porque o amor que ele tinha por Deus era maior do que todas as coisas, apesar de ele amar muito o filho dele, mas o amor que ele tinha por Deus era maior. E no momento que ele foi renunciar, o Senhor falou: pare, Abraão, agora eu vou renovar a minha promessa contigo, porque eu sei que você me ama. Eu vou fazer de você o pai de grandes nações. E ele se tornou um dos maiores patriarcas da história. O próprio apóstolo Paulo, a palavra fala lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, que ele era um homem irrepreensível, que ele era da tribo de Israel, que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da tribo de Benjamim. E a palavra fala que quanto à lei, ele era irrepreensível, quanto à justiça que há na lei, ele era um homem que não tinha com que se queixar, porque ele cumpria tudo fielmente. Ele era perseguidor da igreja porque ele era zeloso pela lei. Mas a palavra fala que tudo isso que os homens consideram como importantes, ele renunciou para poder ganhar a Cristo e conhecer as riquezas da sua ressurreição. O que eu quero dizer para você no dia de hoje é: muitas vezes você vai ter que renunciar para Deus cumprir os propósitos principais que ele tem para a sua vida. Muitas vezes ele tem uma missão para você, muitas vezes ele tem dons espirituais, muitas vezes ele tem dons ministeriais para te entregar, mas você precisa renunciar, porque o reino de Deus, o que é mais importante é a renúncia. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa guardar essa palavra no teu coração e fazer como o próprio Zaqueu fez: renunciou para ganhar a Cristo. E enquanto isso, o jovem rico que Jesus chamou, ele colocou o coração na riqueza e não renunciou, e ele perdeu a salvação. Então o que Deus quer que você faça nesse dia é renuncie. Renuncie muitas vezes aquilo que você considera muito importante, que você tem colocado o teu coração e que tem atrapalhado a bênção de Deus na sua vida, o ministério de Deus na sua vida e o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Receba esta palavra nesse dia e que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.